Flávio Bolsonaro, o senador, leu hoje uma carta escrita pelo pai que confirma o apoio à pré-candidatura do filho à presidência da República. Essa declaração foi feita, olha só, minutos antes do ex-presidente ser submetido a uma cirurgia e, na manhã seguinte, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também ali fazer uma declaração simultânea do presidente Lula nas redes sociais. Veja na reportagem de Duda Cambraia. A leitura aconteceu na calçada do hospital onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está internado. Cercado de jornalistas, Flávio Bolsonaro apareceu acompanhado do irmão, Carlos Bolsonaro. Escrita à mão, a carta confirma o filho mais velho como pré-candidato ao futuro dos apoiadores. Ao longo da minha vida, tenho enfrentado duras batalhas, pagando um preço alto, com minha saúde e família, para defender aquilo que acredito ser o melhor para o nosso Brasil. Diante desse cenário de injustiça e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, tomo a decisão de indicar o Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República em 2026. Entrego o que há de mais importante na vida de um pai, o próprio filho, para a missão de resgatar o nosso Brasil. Bolsonaro também disse que o filho mais velho é a continuidade do trabalho que iniciou. A carta dele veio um dia após o pronunciamento de sua esposa. No mesmo horário em que Lula falava em rede nacional, Michele Bolsonaro fez um discurso em tom de alinhamento da direita, falando em traição e que expôs divisões do grupo político. Não se deixem abater pelas maldades, perseverem apesar das traições, ainda que venham das pessoas mais próximas. As trevas jamais impedirão a nossa luz de brilhar. O ex-presidente foi internado na quarta-feira para a cirurgia de hérnia inguinal realizada nesta manhã. O procedimento durou aproximadamente 3 horas e não houve intercorrências. Os médicos avaliam a necessidade de uma nova intervenção contra a crise de soluços persistentes. Bolsonaro está internado sob fiscalização de 24 horas por dia, com no mínimo 2 agentes federais na porta do quarto. O ministro Alexandre de Moraes também proibiu a entrada de equipamentos eletrônicos no quarto hospitalar, com exceção dos aparatos médicos. Além de Michele Bolsonaro como acompanhante, Moraes também liberou a visita dos filhos. Em publicação nas redes sociais, Carlos Bolsonaro alegou que o número de policiais mobilizados para acompanhar o procedimento e toda a movimentação ultrapassa qualquer limite que qualquer ser humano consideraria razoável, inacreditável e constrangedor. Em outro trecho, disse ainda que chegaram ao absurdo de proibir o acompanhamento até com relógio no pulso. Bom, vamos lá. Queria trazer aqui na roda o cientista político Leandro Gabiati, diretor da Dominion Consultoria. Bem-vindo, Leandro. Feliz Natal, meu caro. Boa noite, Caio, Daniel, Luciana. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Leandro, me diga uma coisa. Essa carta claramente tem um objetivo interno, né, de conter ali essas disputas dentro da família, né, Michele com os filhos, e externos de controlar ali, impedir que o Centrão não apoie a candidatura do Flávio. A minha dúvida é, uma carta como essa consegue segurar as disputas internas no clã e consegue segurar o Centrão próximo à candidatura do Flávio? Vamos lá. Primeiro ponto, a gente está falando dos Bolsonaro. Acho que esse aí é um dos objetivos dessas ações que a gente vem observando, acompanhando. Os Bolsonaro são muito hábeis na hora de comunicar, né? Talvez as estratégias não sejam tão claras ou tão racionais para nós, né, que acompanhamos aqui de fora. Mas um fato está posto. Estamos falando da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, estamos falando do estado de saúde do ex-presidente Bolsonaro, ou seja, eles continuam ocupando um espaço importante dentro desse debate político e olhando já para 2026. Do outro lado temos o presidente Lula, né, ontem fazendo justamente, talvez também querendo ocupar o outro lado desse espaço político, fazendo um pronunciamento em cadeia nacional, né, na véspera de Natal. E em meio a essa confusão temos um centro que carece de estratégia, que carece de candidatos e que carece de votos
nessa sucessão presidencial. E acho que está claro aí que a estratégia dos Bolsonaro está dando certo. Ô, Luciana, e você, qual a sua leitura, objetivo do Bolsonaro, pai, com esta carta? Caio, nessa carta vale a gente ressaltar que em pleno Natal tem um trecho ali em que o Bolsonaro até meio que se compara com histórias da Bíblia. Por exemplo, Deus e Jesus, né, o Filho de Deus vindo aqui na Terra, também até mesmo a história de Abraão e de Isaac, quando o Bolsonaro fala então que ele está entregando o filho para uma missão dessa. Então, tem um quê ali quase que messiânico, conversando muito com o público conservador, de direita, religioso, mas é claro, sustentar o capital político, colocando ali o Flávio Bolsonaro como o escolhido dele, é uma tentativa de reforçar a escolha de Flávio como o seu pré-candidato à presidência da República, porque justamente o Centrão ainda não comprou totalmente o nome do Flávio Bolsonaro nessa pré-candidatura. E é claro, ele tem que também, a avaliação se manter em voga, colocando ali uma carta para realmente então ser assunto tanto no dia a dia quanto também com os apoiadores, para então alimentar realmente os apoiadores para ter ali uma história e colocar o Flávio Bolsonaro mais do que nunca como um nome ali de pré-candidato. Agora, vale a gente reforçar aqui também que a Michelle Bolsonaro tem um papel muito importante nessa comunicação toda da família Bolsonaro, enquanto Bolsonaro está preso, enquanto ele está também no hospital. Ela tem se colocado também como uma herdeira do bolsonarismo, tem transmitido mensagens, boletins médicos, informes, quase que às vezes hora a hora. Ela que é também ainda tida dentro do bolsonarismo como uma presidenciável, embora também seja cotado, mais provável que ela concorra ao Senado aqui pelo Distrito Federal. Mas alimenta, então, realmente a base. E dois pontos que chamam a atenção é que depois da briga pública da família Bolsonaro, a Michelle, ela chegou a sair um pouco de cena, até alegando questões de saúde, mas a gente vê esse retorno. Já o segundo ponto, realmente, é o próprio Flávio Bolsonaro tendo que reforçar a pré-candidatura dele, dizendo até mesmo que ele recebeu a ligação e o apoio do Tarcísio de Freitas, já que ele em si não teve nenhuma declaração explícita de apoio de terceiros, especialmente o Centrão. Caio. Agora, Daniel, falando em Tarcísio, ele está fora do baralho para presidente? Ficou um pouco mais distante, Caio, não dá para excluir, mas assim, eu sinceramente achava que uma vez Bolsonaro preso, e não estou falando de prisão domiciliar, não, estou falando numa cela fechada, eu sinceramente achava que um cálculo racional ali seria de tentar enxergar quem seria o candidato com mais chances efetivas de se eleger e de conceder um indulto presidencial em janeiro de 2027, capaz de garantir de novo a liberdade do ex-presidente Bolsonaro. Isso, obviamente, convergiria para o nome do Tarcísio. A escolha do Flávio, e uma escolha muito reiterada, né, com uma tentativa muito forte de minar qualquer defecção interna ali, e de caminhada, de bandeada do Centrão para uma eventual candidatura do Tarcísio, mostra que o raciocínio claro da família e de Bolsonaro em particular é de não passar o bastão, não passar o seu espólio eleitoral. Quer dizer, o raciocínio é claramente de que é melhor ser um peixe grande numa lagoa pequena do que ser um peixe pequeno numa lagoa grande. Não parece fazer muito sentido até se a gente pegar a pesquisa Datafolha que acabou de ser publicada. O brasileiro é mais de direita do que de esquerda, isso ficou claro. Mas o brasileiro também parece ter uma rejeição maior ao bolsonarismo do que ao lulismo, de forma que ter um sobrenome Bolsonaro na urna eletrônica pesa contra
o próprio desejo que tem o ex-presidente de ficar livre de novo por um indulto presidencial. Agora, Leandro, eu tenho visto a candidatura do Flávio, logo que ela nasce, há um mês mais ou menos, ela nasce com muita desconfiança, não chega a lugar nenhum. Agora ela está aí, ela está colocada, né? Ele ali se mexendo com a Faria Lima, com o mercado, com empresários, tentando convencer, se dizendo mais moderado que o pai. Assim, conforme, claro que estamos no final de dezembro, final do ano, mas do campo político da direita é a única candidatura até agora, enquanto os outros ali, os prováveis governadores, Ratinho Júnior submergiu, Tarcísio fica falando que não quer, o Ronaldo Caiado não tem apoio do partido, de alguma maneira, e o Zema, né, nós trouxemos essa informação, negociando o serviço do próprio Flávio, ou seja, passado um mês aí, é a candidatura que tem nesse campo político. Vamos lá, eu vou muito na linha da leitura que o Daniel fez quanto a como é que a família pensa, né? Digo, a gente tem que, sempre quando analisamos, para tentar fazer uma análise próxima da realidade, é você tentar se colocar no lugar do outro a partir dos valores subjetivos, como é que o outro pensa, né? E para mim está claro que Jair Bolsonaro não cederá esse capital político que ele construiu ao longo das últimas 4 décadas. Não é fácil se desfazer desse capital político, justamente passar todo esse capital, toda essa construção política para alguém que não é da confiança e do núcleo político do próprio Jair Bolsonaro. Eu lembro uma live que o ex-presidente fez, acho que foi no primeiro semestre, e ele foi muito claro numa expressão. Até o teor da expressão foi interessante. Ele falou em relação ao Tarcísio o seguinte, eu abro aspas, com esse aí a gente ganha, mas não leva, fecha aspas. Ou seja, primeiro, vocês vejam o tom em que Bolsonaro se refere a um aliado, né? E segundo, o cálculo político evidente, no momento em que Tarcísio eventualmente chegar ao poder, os Bolsonaro deixam de ser centrais no cenário político. O novo líder da direita automaticamente passaria a ser o presidente eleito Tarcísio. Então, acho que a estratégia está clara. Agora, tem um ponto importante aqui em relação às pesquisas recentes que saíram. Flávio Bolsonaro, só pelo fato de carregar o nome Bolsonaro, ele é conhecido, né? Ele já entra com uma vantagem importante. Acho que não surpreendeu ninguém que Flávio pontuasse próximo de 20 e tantos % de intenção de voto já na primeira pesquisa. Segundo ponto, ele tem uma minoria muito articulada e muito mobilizada nas redes, ou seja, mantemos esse cenário de polarização com, né, minorias, não sei se minorias, mas digo, partes importantes do eleitorado, tanto na esquerda quanto na direita, dominando o debate político ideologizado e polarizado. Agora, a rejeição é evidente, como você menciona, né, Caio, e a tentativa do próprio Flávio de amenizar, né, de moderar um pouco essa postura. Ele tenta se apresentar como alguém diferente do pai, ou seja, eu sou Bolsonaro, mas eu sou mais moderado. Acho que essa estratégia está clara. Eu acho que nas pesquisas o que a gente tem que olhar a 10 meses da eleição não é tanto quem pontua quanto, mas neste caso aqui a rejeição é fundamental. Então a gente terá que observar justamente como esse movimento do Flávio avança para justamente pensar e ver se a estratégia que ele tem, eu imagino que a estratégia é essa aí, manter a candidatura. Vocês imaginem, eu imagino aqui, talvez daqui a alguns meses, início de 26, esses candidatos de centro-direita, governadores pontuando 10%, 12%, e o Flávio pontuando cerca próximo de 30%. Seria muito difícil retirar uma candidatura e um projeto que, obviamente, tendo um problema no segundo turno, mas que se mostra muito competitivo no primeiro turno. Então, acho que o rumo dos Bolsonaro quanto à estratégia aponta essa candidatura e eu, pelo menos, não vejo ele recuando neste momento e talvez nem em 2026.